Bem, aqui nós temos o nosso regulador de pressão, que ele é uma válvula de pressão normalmente aberta e que vai fechar apenas quando a pressão se exceder. Então o ar vai entrar aqui pelo lado esquerdo e vai sair aqui pelo lado direito. Repare que nós temos aqui na letra G um canal de comunicação com uma membrana que está sendo comprimida por uma mola. Então, ou seja, na verdade essa mola comprime essa membrana, essa mola ela empurra esse obturador contra a sede, abrindo a válvula. Então essa válvula é normalmente aberta. Porém, quando a pressão aumenta no lado direito aqui, ela vai atuar sobre essa membrana, que vai dilatar e vai comprimir a mola. Com isso, esse obturador aqui vai fechar a válvula. Se houver algum excesso de pressão também, esse ar sai aqui pelo centro da membrana e aí ele passa pelo escape. Então é muito comum quando nós estivermos operando as nossas bancadas, se nós tivermos, por exemplo, uma pressão de 4 bar e ela estiver muito forte, aí vamos reduzir para 2 bar, então a princípio a pressão que era de 4 bar aqui, ela vai ficar em excesso porque eu quero uma pressão de 2 bar. Portanto, nós vamos aqui tirar o esforço da mola e aí então a membrana vai dilatar um pouco mais e vai tirar esse excesso de ar. Então esses 2 bar vão escapulir aqui como um jato de ar e aí essa válvula vai ficar com a pressão na saída de 2 bar. Mesmo que do outro lado haja 10 bar de pressão. Aqui é nosso manômetro tipo Bourdon, né, que a pressão nesse tubo faz com que ele se dilata e aí o ponteiro gira marcando a pressão de operação da nossa rede de ar comprimido. Essa simbologia aqui, ela mostra então a nossa válvula com o nosso piloto na saída. Então, o ar é controlado pela pressão da saída. Já o lubrificador, ele também tem uma forma de funcionamento que é bastante simples. Né? Ele utiliza o princípio de Venturi, né? De tal modo que o ar entra aqui pela esquerda, ele se comunica com o interior do tubo, de tal modo que o óleo lubrificante fica sujeito à pressão da rede. Bem, quando o ar atravessa por outro lado do lubrificador, ele passa por um estrangulamento, que é chamado de orifício de Venturi, e aí então aqui há um aumento de velocidade para manter a vazão, né? Isso nos faz lembrar aqui, a equação da continuidade. Então, quando há uma restrição de seção, a velocidade aumenta, ou seja, aumenta a energia cinética do fluido. Logo, a pressão cai. Então, nesse ponto aqui, a pressão cai. E então, a pressão interna aqui no copo empurra o óleo para dentro do tubo. E quando ele faz contato com o ar que está passando aqui a alta velocidade, então é gerado um jato de gotículas, um spray de óleo lubrificante. A foto aqui da direita vai mostrar a regulagem da quantidade desse spray que vai ser gerado quando da passagem do ar. Então, esse é o esquema de lubrificação da nossa unidade de condicionamento. Lembrando que nem sempre esse elemento existe, porque hoje em dia muitos elementos pneumáticos já são autolubrificados. Com relação à nossa rede de ar comprimido, as redes mais antigas, que eram feitas de aço galvanizado, nem sempre tinham um sistema de secagem ou refrigeração. Então a secagem era por processos mecânicos mesmo, como os filtros e talvez o trocador de calor ar-água. Então nesse caso, se sugeria que essa rede fosse inclinada aí com 0,5 a 2% do comprimento
para que a água escoasse pela tubulação e lá no final dela ela pudesse ser drenada, né? Aqui também as derivações dessa tubulação principal, elas acontecem na parte superior, de tal modo que faz uma curvatura que é chamada de pescoço de cisne, né? Ou gooseneck. A gente vê aqui uma curvatura, lembrando também um cabo de guarda-chuva, né? E ao final dessa tubulação, um purgador, porque se vier água, ela vai escoar para o final da tubulação por gravidade. Então, a tomada de pressão acontece um pouco mais acima do purgador, onde fica então também a nossa unidade de condicionamento. Aqui também nós conseguimos tirar um pouco da umidade, como já foi visto anteriormente. Bem, ao longo da tubulação de ar comprimido, há também separadores, que são vasos de pressão vertical com alguns obstáculos para que a umidade ela se deposite no fundo dele. Então, esses separadores, além de serem uma forma de pulmão da rede, assim como o reservatório, eles também conseguem retirar um pouco dessa umidade por processos mecânicos. Aqui nós temos uma curvatura com a mudança de nível, e que então nessa curvatura há também um dreno, porque a água vai ter mais dificuldade em subir a tubulação, caso que haja de fato uma mudança de nível. Aqui nós vemos uma rede de ar comprimido com formato em linha, e essa rede ela tem uma certa vantagem, porque ela tem mais facilidade em retirar o líquido que ele vai escoar para o final da linha. Porém, numa linha que é muito grande, pode haver queda de pressão ao final dela, principalmente quando o nosso compressor ele não mede parafuso, ou seja, não consegue dar uma resposta rápida às variações de pressão. Então eu tive aqui algumas aplicações, né, para pistola de pintura, uma pistola de ar para limpeza, por exemplo, e mais embaixo algumas tomadas de pressão, né? Temos aqui, vamos lá dizendo, purgadores de boia, né, que vão então, de tempos em tempos, drenar automaticamente essa umidade retirada das tubulações. Temos também a rede de ar comprimido em formato de anel, que hoje em dia é mais comum, né, porque ela tem a vantagem de equalizar a pressão mais rapidamente, porque todo o anel fica sujeito à mesma pressão. A maior dificuldade aqui reside na retirada do líquido caso ele vá para a rede. Aqui a gente vê uma rede já mais moderna, onde a tubulação ela é pintada na cor padrão para ar comprimido, que é o azul. A princípio aqui parece que é uma tubulação de pressão, as conexões são feitas por engates rápidos. Essa tubulação também ela possui melhor qualidade de acabamento, que isso promove também a melhor vedação da rede. Neste slide nós apresentamos uma fotografia de uma parte de uma rede de ar comprimido que, pelo seu aspecto visual, dá para deduzir que ela seja de aço galvanizado. Quando o ar comprimido não recebe um bom tratamento, essa rede corre o risco de sofrer corrosão e oxidação. Muitas vezes a corrosão nem é fruto do ar comprimido não tratado. Ela pode ser até mesmo da atmosfera na qual essa tubulação está inserida. Então, o ar externo pode conter substâncias químicas que vão corroer externamente a tubulação, ou vão oxidá-la, como a gente vê nessa foto aqui de baixo. Mas também a gente pode ver nas fotos laterais o interior da tubulação sofrendo oxidação, consequentemente aumentando a rugosidade da tubulação, e isso vai gerar o quê? Perda de carga no fluxo do ar comprimido. Então, problemas como corrosão podem danificar produtos e equipamentos. Então, ou seja, a corrosão, ela entrando no ar comprimido, partículas, ou melhor dizendo, substâncias que provocam corrosão,
entrando no ar comprimido, vão também corroer os equipamentos mais adiante no qual o ar comprimido atua. Mas talvez o problema mais grave seja a questão da água, porque a água, quando entra no ar comprimido, ela compromete, por exemplo, o movimento dos pistões. Então, se um pistão ele executaria um determinado curso, ele passaria a executar um curso menor, porque parte do volume interno do pistão é ocupado com a água. Isso pode, por exemplo, comprometer a qualidade de acabamento de peças, né? Como, por exemplo, acabamento de portas de roupeiros, de camas, móveis, por exemplo. Na área moveleira, a, a água ela compromete bastante a qualidade desses móveis que eu acabei de citar. E, por outro lado, também nós temos outra questão que é relativo ao vazamento. Quer dizer, tanto a perda de carga quanto o vazamento geram prejuízos de milhões de reais, dependendo do porte da empresa e de como ou com que frequência ela utiliza o ar comprimido. Então, nessa tabela aqui, apresentada nesse slide, que foi retirada do livro do Bustamante, ela mostra o consumo de energia em potência, né, o kilowatt ou cavalo vapor, em função do tamanho ou do diâmetro do furo. Então, pegando aqui um furo de diâmetro de 1 milímetro, ele vai exigir do motor uma potência adicional de 0,3 kW. Vamos imaginar um furo de 5 milímetros, ele já exige uma potência de 8,3. Então vamos fazer aqui um cálculo, só para ter uma ideia da energia que é consumida por mês para repor o ar que escoa por um furo deste da tubulação. Então aqui nós consideramos uma indústria que trabalha 8 horas por dia e 22 dias por mês. Então, imaginando que o compressor vai ficar ligado aí em torno de 176 horas no mês, veja a energia que é consumida para repor o ar que escapou por um furo de diâmetro de 1 milímetro. Então, pegando essa potência, que é 0,3 kW, multiplicando pela carga horária de 176 horas, nós vamos ter uma energia consumida por esse furo de 1 milímetro de diâmetro de 52,8 kWh. Então, só para lembrar que a energia é potência vezes tempo. Aqui no nosso caso, o nosso tempo é calculado em horas. Sendo assim, a energia que nós vamos obter vai ser dada em kWh, que é a energia ou a unidade típica contabilizada pela concessionária de energia aqui no país, né? Ou seja, a nossa energia consumida ela é medida em kWh. Nós imaginarmos 3 furos de 1 milímetro, então esse gasto vai ser 3 vezes maior, então vai ser de 157,4 kWh. Agora, vamos imaginar um furo de 3 milímetros de diâmetro. Então a potência que ele vai gastar adicional é de 3,1 kW. Né? Então pegando essa potência, multiplicando pela mesma carga horária, a energia consumida vai ser de 545,6 kWh. Então repara que tentar imaginar que 3 furos de 1 milímetro equivale a um furo de 3 é um engano. Porque nesse caso aqui, a vazão ela não é dada pelo diâmetro, mas pela área por onde o ar escoa. Ou seja, se nós compararmos a área de um furo de 1 milímetro com a área de um furo de 3 milímetros, na verdade, a área do furo de 3 milímetros vai ser 9 vezes maior do que a do furo de 1 milímetro. Então não são 3 vezes a área de um furo de 1 milímetro, mas sim 9 vezes, porque é o diâmetro ao quadrado. E basicamente a conta quase que fecha, porque 52 vezes 9, 53 vezes 9 vai dar quase que 500 kWh. Só que a regra aqui não é uma proporção exata, é um pouco maior do que simplesmente multiplicar por 9 a vazão. A gente vê que, por exemplo, de fato, 0,3 kW, se multiplicar por 9 vai dar 2,7. Só que aqui a tabela apresenta 3,1, ou seja, ainda é maior do que 9. Mais do que 10 vezes, na verdade. Então, aqui nós temos uma ideia do que é o consumo de energia, ou desperdício de energia,
quando se tem furo na tubulação. Como uma alternativa às antigas redes de aço galvanizado, nós temos então as redes de tubulações de alumínio ou aço inoxidável. Essas redes atuais possuem encaixe rápido e isso facilita na sua montagem e também na sua manutenção, uma vez que fica mais fácil fazer a expansão dessas redes, a troca de alguma conexão. A própria tubulação, também sendo desses materiais citados, elas possuem a superfície calibrada, isso propicia a redução de vazamento nas uniões e também internamente reduz a rugosidade, tornando mais eficiente a distribuição do ar comprimido. Embora as redes também geralmente possuem secadores de ar, algumas medidas devem ser tomadas no caso em que possa chegar condensado à rede principal. Nas figuras anteriores nós vimos o pescoço de ganso como uma derivação para a tomada de pressão. Nesse caso dessas tubulações atuais, essas derivações, elas também possuem esse recurso, como pode ser mostrado na figura aqui, né? Temos aqui uma derivação e aqui a forma esquemática como ela é instalada. Então, o furo na tubulação ele passa a ser lateral ou até mesmo superior, dependendo da posição dessa derivação. Tanto um quanto o outro, ou seja, o furo lateral e o furo vertical, eles minimizam a entrada de água a partir do ramo principal da tubulação de ar comprimido. Então, a nossa tubulação ela pode ser de alumínio estudado calibrado ou aço inoxidável AIS 304 ou 316L. Os diâmetros variam desde de 16,5 mm até 168 mm, né, por tubulação. Essas tubulações elas resistem à corrosão, aos ambientes agressivos, aos choques mecânicos, às variações térmicas e até mesmo à radiação ultravioleta em função da pintura que elas recebem. Então, elas também resistem pressões de 13 bares até 60 graus Celsius de operação ou 16 bares com pressão máxima de 45 graus, com temperatura máxima de 45 graus Celsius. Então, ou seja, as redes hoje são bem mais modernas, né, e elas trazem menos problemas de manutenção dos equipamentos que elas alimentam. Então, só pode ter um exemplo, aonde eu fiz o meu doutorado, nós tínhamos uma rede de ar comprimido, de aço galvanizado, bastante antiga, ligada a aerocompressor de pistão. Agora, esta rede ela acionava um microscópio eletrônico de varredura, que custa R$1 milhão, um dilatômetro, que é outro equipamento que também custa em torno de R$1 milhão, e uma máquina de soldagem aí de quase R$200 mil. Então, ou seja, veja bem, equipamentos caríssimos sendo operados por um ar comprimido com a qualidade desejável. Então, ou seja, se uma máquina dessa para, manutenção da máquina é o quê? R$15 mil pelo menos. Então, ou seja, algumas poucas manutenções que são feitas corretivamente nesses equipamentos já pagam uma rede dessa, que não deve passar de R$100 mil.